A graça e a paz de Deus, amém? Não sei para você, mas para mim parece que faz muito tempo que eu não prego na igreja. Muitos eventos, muitas coisas, e top, montanha, bambu, e vai, volta, é evento, culto das mulheres, culto dos jovens, e vai indo. Faz bastante tempo que eu não prego, mas falei para o Yosef ontem, nossa, está dando até um friozinho na barriga, assim, meu Deus do céu. Vamos na presença de Deus, porque esse sentimento precisa estar no trono de Deus. E preparando aquilo que Deus queria falar com você nesta manhã, Deus falou comigo primeiro, e o tema da minha mensagem hoje é oração. Diga comigo, a oração é muito importante na minha vida. Hoje nós iremos falar sobre a oração, sobre a intercessão, sobre o momento onde nós cristãos precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A oração tem a respeito a um posicionamento, tem a ver com nós estarmos suplicando sobre uma batalha, sobre um evento, sobre uma situação, tem a ver sobre um problema, tem a ver sobre algo que está acontecendo na minha e na sua vida, tem a ver com algo sobre um posicionamento da vida do cristão, sobre as situações que estão acontecendo ao seu e ao meu redor. Precisamos estar atentos, porque a oração é uma das ferramentas da qual Deus nos colocou para que eu e você possamos batalhar as batalhas que eu e você precisamos vencer em Cristo Jesus. Mas quantas vezes, talvez não você, mas talvez eu, se a minha imagem servir para você, tenho sido negligente com aquilo que Deus nos chama a estarmos em oração. A palavra coloca que a oração é uma ferramenta de guerra. A oração é uma ferramenta de batalha. E muitas vezes eu e você não nos entendemos em uma batalha e por isso deixamos de usar a ferramenta certa para aquilo que Deus quer fazer. Se Deus nos coloca dizendo que nós temos uma ferramenta para podermos enfrentarmos essa batalha, e nós não usamos, nós somos negligentes, tanto para com Deus, tanto como nós mesmos, tanto quanto para a nossa família. Porque se nós estamos numa batalha, eu e o Hanan não somos uma pessoa sozinho, eu estou junto na minha casa e eu estou sendo negligente, a minha casa sofre consequências da minha negligência. Mas como muitas vezes eu não vejo, não ouço, não sinto o cheiro, nem posso tocar essa batalha, somos negligentes com as ferramentas que Deus tem nos dado. Eu gostaria de dar um exemplo muito simples, gostaria de chamar o Lucas aqui na frente. E lá em casa eu pensei sobre essa dinâmica. Vem aqui na frente, Lucas. Ó, aqui tem 2 pedacinhos de madeira, grudado por 3 parafusos, cabeça chata. Phillips, cabecinha chata. Tira o parafuso para mim dessa madeira. Ele disse, sem chance. Muito difícil. Se eu colocar ele dentro de uma prisão, os caras vão falar que tem jeito. Não precisa dessa situação. Mas, se a gente pegar e dar uma ferramenta para ele, de precisão, agora sai, sem dificuldade. Não, com dificuldade. Mas quando a ferramenta certa é aplicada sobre a situação, pode tirar, é grande, porque vai dar trabalho. Para um pouquinho. A dificuldade, a ferramenta. Nós precisamos aprender a usar as ferramentas que Deus tem nos dado. Espera aí, que eu trouxe mais um. Essa aqui eu ganhei, graças a Deus, aleluia. Abençoada a vida dos parafusos grandes. Essa aqui facilita mais o serviço? Mas se eu colocar na mão da Alice? Um bebezinho
de 9 meses, coisa mais linda. A ferramenta correta na mão de mãos erradas pode machucar, pode não funcionar. As ferramentas que Deus tem dado para você, é necessário que você utilize da maneira que Deus está falando. Pode ir. Se você pegar isso aqui, você vai demorar ali uns 30, 1 minuto, 2 minutos, se você não souber fazer, soltar esse parafuso. Com essa maquininha pode ser que seja 10 segundos, 15 segundos. Se você não souber usar e for um pouco curioso, ainda você vai demorar um pouquinho, mas ainda assim vai ser mais fácil do que você utilizar a outra ferramenta. Contudo, eu e você temos sido negligentes com a ferramenta que Deus tem nos dado para enfrentar as batalhas da nossa vida. Ah, está tendo muita briga em casa e a hora que você vai discutir, a briga só aumenta. Quais são as ferramentas que Deus tem dado para você resolver as situações na sua vida? Parece que tem uma inimizade que a gente não consegue entender, a gente tem os mesmos gostos, mas parece, abre aspas, dizer aí, que os nossos santos não se batem. Dizem aí, né? Eu sou assim, vou morrer assim, então não vou mudar. Quais são as ferramentas que Deus tem colocado nas minhas e nas suas mãos, para que eu e você possamos enfrentar as batalhas que têm sido colocadas nas nossas vidas? Deus quer derramar um avivamento na sua vida, mas você precisa aprender a usar a ferramenta, para que o avivamento comece a acontecer no seu coração. Todos os avivamentos começaram e aconteceram quando uma pessoa, um homem e uma mulher decidiram se colocar em oração para que aquilo acontecesse, e os seus corações foram movidos, e através desse mover, pessoas e nações foram salvas, porque usaram a ferramenta que Deus tem dado aos seus filhos. E é isso que nós iremos falar nessa manhã, sobre a oração, a ferramenta que move as situações ao nosso redor. Vamos ler a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17, do verso 8, a minha versão é NVI, você pode estar acompanhando o nosso telão, a leitura que eu vou estar fazendo. Êxodo capítulo 17, verso 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lutem contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Um texto que cita que Moisés estava ali junto com Josué, Arão e Hur, sobre uma batalha contra os amalequitas, e sobre esse texto aqui eu já tenho uns 2 ou 3 sermões preparados. E eu falei, não, vou pregar esse, vou pregar aquele, mas Deus falou assim, não, vamos pregar sobre isso aqui, Hanan. E eu, vamos lá, submissão àquilo que Deus quer falar para nós. Ele está numa batalha de vida ou morte com seus homens, que é algo mais físico e natural naquele tempo, é a perca da vida numa batalha. Assisti um filme ontem com o Yosef contando a história lá da Coreia contra a China, e uma batalha tinha 200 mil homens, a outra batalha 120 mil homens, e eles se degladiaram, batalharam, e de um lado sobrou só 10 mil e do outro 5 mil, morreu gente pra caramba. Que é algo mais físico do que isso, a morte física.
E a palavra de Deus nos diz que Moisés fala para Josué escolher alguns homens, que amanhã ele iria subir a colina e iria estender as suas mãos. E a palavra de Deus diz, enquanto as suas mãos estavam estendidas, Israel vencia. Quando as suas mãos estavam abaixo, Israel perdia contra os seus inimigos. A batalha e a guerra que você e eu passamos todos os dias levantamos com gigantes para vencer. Se você não tem um gigante, eu digo, se prepare, pode estar vindo dois. Porque batalhas é a história do cristão, porque ele precisa batalhar contra a sua carne, ele precisa batalhar contra as coisas desse mundo, ele precisa batalhar contra aquilo que está ao seu redor. Só que eu e você achamos que aquilo que está acontecendo ao nosso redor tem a ver com algo que você pode tocar, sentir, ouvir e sentir. Mas a palavra de Deus nos anuncia que a nossa batalha é uma batalha espiritual. O confronto que eu e você temos nas nossas casas diariamente, ela tem origem espiritual, mas você vai dizer, Yohanan, você não conhece meu esposo. Eu falo assim, independente do seu esposo. Se Deus se adentrar na sua casa, pode ter certeza que nem você, nem ele vão resistir à presença de Deus. Só que nós queremos não ganhar a batalha, nós queremos ter razão. Nós queremos ter certeza. Quantas vezes eu já vi brigas de pessoas dizendo, não fui eu que coloquei o copo ali. E alguns momentos atrás, talvez na sua casa não, mas aqui na minha casa, eu vi a pessoa colocando o copo ali. E a pessoa diz, não fui eu. E aí começa o quê? Uma briga de certezas. Uma briga de pessoas que sabem a verdade. E quantas vezes a minha mãe chega, não foi você nem você, mas eu tiro daqui. A gente fica lá assim, mas estava tão legal brigar. Estava tão legal, sabe, dar aquela discussãozinha, aquela batalha, aquela intriga. De vez em quando eu mando uns postzinhos lá para minha irmã, só para dar aquela brigada, sabe? Assim, pô, fala comigo, vamos se comunicar, vamos dar uma brigada aqui, né, irmã, coisa de irmão. Quantas vezes nós não estamos certos, mas queremos ter a certeza daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Explica para mim, qual é a racionalidade de Moisés erguer o braço e ganhar a batalha, e Moisés abaixar o braço e eles perder a batalha? Qual é o racional envolvido? Agora, na sua casa, você queria que Moisés tivesse o braço erguido ou abaixado? Você precisa entender? Precisa compreender ou simplesmente você vai orar para que a mão de Moisés continue erguida? Nós estamos vivendo uma batalha espiritual nas nossas vidas, mas temos usado as ferramentas erradas para vencer aquilo que está acontecendo nas nossas casas, nos nossos empregos, nas nossas famílias, aonde nós estivermos. Experiência particular, todo mundo sabe, foi lá para o top, subir a montanha, e como uma boa trilha, você sabe que você tem que caminhar. Se você não sabia que o top é uma caminhada, tcharam, surpresa, é uma caminhada. E a gente está caminhando, e eu estava naquele caminho, caminha, vai, não sei o quê, e eu tenho na minha mente que o problema é que não posso deixar as coisas entrarem na minha mente. Então eu comecei a caminhar e comecei a orar, e caminha, ora, e batalhando sobre qualquer tipo de pensamento. Que pensamento? Não sei. Enquanto eu estou orando, eu não sei que pensamento vai vir na minha mente. Mas quando você para de orar, minha experiência prática, talvez a sua seja diferente. Mas eu estava caminhando, quando eu comecei a parar de orar, comecei a olhar algumas situações e coisas que estavam acontecendo, veio na minha mente. O que você está fazendo aqui? Você não precisava estar aqui. Você tem o Rodrigo lá, você tem o Bruno, você tem seu pai, é só você achar um deles no meio do caminho e pedir para vazar. Diferente do Betinho não sabia onde está, a gente tinha um cara ali que sabia onde a gente estava, porque ele contou os quebra-mola na estrada,
uma coisa de louco. Então ele sabia onde ele estava. Ele falou assim, não, para ir embora é tantos quilômetros dessa rua, depois você vira para tal e vai dar mais tanto para chegar em tal lugar. Só que eu peguei e falei assim, por que eu estou pensando isso? Na caminhada, com a minha mochila, aí andando, um pensamento veio, e aí a gente para pensar no pensamento, a gente começa, mas é verdade, por que eu estava, nem preciso estar aqui, vou embora, vou sair daqui, não preciso dessa coisa. Andar, eu ando lá no sítio. Abre aspas. Gente, o sítio é muito mais pesado que aquela caminhada, pode ter certeza. Eu fiz um condicionamento físico para a caminhada, que o sítio é muito mais fácil. Mas o problema não era o sítio ou a caminhada, era a minha mente. E caminhando, eu voltava a orar, aquele pensamento saía. Quando eu parava de orar, o pensamento voltava. Até o momento que eu cheguei assim, eu cansei de orar. Quem já cansou de orar, levanta a sua mão. Ou quem aqui consegue orar 12, 15, 16 horas direto, assim, num fervor incansável, imparável. Não sejamos mentirosos, porque mentira não é de Deus. Mas eu cansei de orar, e quando eu cansei de orar, aquela batalha na minha mente aumentou. Eu já tinha orado pela minha mãe, pelo meu cachorro, pelo gato do sítio, pela vaca, dando os nomes das vacas, orei pelas madeiras do sítio, orei por tudo que tinha na existência da minha mente. Mas acabou os pontos de oração. Minha mente começou a ser influenciada em desistir, em parar, em desistir. O que eu estava fazendo lá? E olhando os defeitos do mato. Nossa, que mato feio, mato lindo. Eu achava problema em tudo. Porque o problema era a guerra que estava acontecendo na minha mente. No momento onde eu estava fisicamente, era o começo da caminhada, eu estava bem fisicamente, eu estava lá. Meu Deus do céu, não aguento mais esse negócio. Não aguento mais, arrastando o pé, parecia que estava morrendo. Tinha acabado de começar. Não tem como você estar morrendo na caminhada, sendo que você começou agora. Até o momento que na minha cabeça veio assim, comece a orar em línguas. Já que você cansou de orar e não consegue mais orar, comece a orar em línguas. Eu comecei. Eu não preciso entender, não preciso compreender, eu preciso estar na presença de Deus. E orando, e não parava. A hora que eu cansava, minha boca secava, eu gritava, glória a Deus! Se você não, talvez o pessoal que estava lá, com certeza, provavelmente deve ter me ouvido. E aí eu cansava, cantava um glória a Deus, a hora que eu gritava glória a Deus, o pastor lá na frente, glória, glória e aleluia. Aí começava o mover de Deus, a cansaço sumia, a saliva na boca voltava e todo mundo cantando, aquela coisa maravilhosa. Mas a nossa situação é, estamos em uma guerra. Você pode não estar vendo, pode não estar sentindo, mas você está em uma batalha contra o reino das trevas. E quando você baixa a guarda, saiba que tem um enviado do capeta, com a flechinha esperando a brecha. Porque quando você deixa a sua cabeça vazia, quando você não coloca a sua mente em Deus, quando você não coloca o seu coração na presença de Deus, saiba, o diabo está mandando vários pensamentos, ideias e situações para tentar tirar você da presença de Deus. Yohanan, você não sabia disso? Sabia. Já vi isso diversas vezes na Bíblia. Mas a experiência prática de ver isso acontecer. Então eu estou caminhando, estou orando, parei um segundo. O que você está fazendo aqui? Aí, parava de novo de orar. Nossa, como você está cansado, né? Vamos parar para descansar? E eu falei para todo mundo que foi, aqui são experiências práticas mínimas daquilo que Deus está fazendo constantemente na sua vida, mas você não consegue parar para ver. Temos vivido uma guerra espiritual. Quantas vezes a minha mãe estava lá contando testemunho, chegava na escola, estava parada, a hora que ela via num corredor assim, um corredor tranquilo. Daqui a pouco virava um negócio preto, uma presença ruim, um espírito ruim. E a gente vai falar, vai fazer o quê? Virar as costas? Orar para que a presença de Deus entre naquele lugar.
Às vezes marido e mulher estão brigando por papel higiênico para cima ou para baixo, a abinha. Estão brigando porque o marido esqueceu de encher a garrafa d'água. Eu esqueço de encher a garrafa d'água, gente. É uma prova no meu coração, é encher a garrafa d'água e encher os negocinhos de gelo. Meu Deus do céu. É uma luta. Mas que agora que eu voltei, antes eu já estava tentando, toda vez que eu vejo uma garrafa vazia, eu falo, não, preciso encher ela. Vou lá, preciso colocar o negócio d'água. E a hora que eu, na minha mente, coloco assim, você não precisa fazer isso. Eu, xaralabacataralabaxeira, contorolobô. Temos vivido uma guerra constante, mas temos deixado de usar as ferramentas que Deus tem nos dado. E para essa guerra espiritual, é necessário que você ocupe um lugar de oração na sua casa, na sua vida. Lá em Êxodo capítulo 17, verso 9, coloca lá para mim, diz assim, Moisés anuncia, amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Moisés decide se posicionar diante da situação de guerra que ia acontecer. Era uma batalha física, era algo que ia acontecer e muitos soldados poderiam perder as suas vidas. E Moisés decide subir ao monte e erguer as suas mãos ao Senhor. E nós esquecemos quem é Moisés. Quem é Moisés? Moisés era um ex-príncipe do Egito, treinado na sabedoria da guerra. Ele tinha entendimento de batalhas, ele estudava as batalhas que haviam acontecido na época do Egito. Ele sabia as melhores técnicas, ele sabia os melhores comandos. Que melhor lugar para Moisés estar é no meio do batalhão dando comando. Mas Moisés pega todas as suas características, as suas qualidades que poderiam fazer eles vencer a batalha. E ele vai para o monte, levanta as suas mãos para cima e fala, o Senhor é quem comanda a minha vida. Moisés tinha as qualidades para comandar o exército, mas ele escolheu colocar aquela batalha na presença de Deus. Nós precisamos decidir ocupar esse lugar de oração todos os dias das nossas vidas. Você pode ter as melhores qualidades, a melhor forma para resolver os problemas. Você pode ter feito o melhor curso de coaching da vida, de mentoria de pessoas, de mentoria de trabalho, de mentoria de não sei o quê. Mas se você não tiver a graça de Deus na sua vida, não vai dar certo. Ou pode dar certo e você se perder. Porque não é que Deus está prosperando, que Deus está lá. E não é porque a pessoa não tem muitos bens, que Deus não esteja na vida dele. Viúva pobre foi ofertar tudo o que ela tinha. Quando ela ofertou, Deus, eis aqui verdadeiramente uma oferta que chega ao coração de Deus. Não tem a ver com posses, não tem a ver com dar certo ou dar errado, mas tem a ver com você estar na presença de Deus, em constante oração, estando na vontade dEle. Moisés se coloca posicionado naquele momento de oração, naquele momento onde ele estava levantando os seus braços, e ele via lá os seus braços erguidos, e Israel vencendo. Quando ele começava a vacilar, quando ele começava a baixar os braços, Israel começava a perder. Eu já pensei, imaginando eu em casa, lá quando era menor, eu falei assim, melhor ficar com o braço erguido. Porque às vezes a gente brinca com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Mas a questão tem a ver com a sua vida. Mas como você não vê, não sente, não consegue perceber a batalha que está acontecendo na sua vida, simplesmente você acredita que não precisa estar posicionado em oração.
E quando eu estava naquela caminhada, chegou num certo momento onde eu decidi, eu preciso estar em constante pensamento de oração, constante pensamento de louvor, constante pensamento de louvor ao Senhor, cantando ou não cantando, orando ou não orando. Eu preciso estar com a minha mente voltada ao Senhor. E quando eu comecei a estar voltado, estar sentindo ali que não haveria mais problemas na minha mente, porque eu decidi o quê? Orar todo o tempo, sem parar, sem cessar. E a hora que eu decidi começar a fazer isso, na minha experiência, talvez pode ser a sua, foi diferente. Eu comecei a ver o cara atrás de mim, que estava bem, estava ótimo, estava bombando. Ele tem 1,90 m, musculoso, forte pra caramba, assim, tem uma cara assim, você olha, vamos, time 8! Todo mundo, vai! Parece a coisa linda de se ver. O cara parecia um menino de 15, 14 anos, assim, ó. Eu podia experimentar vendo uma pessoa que estava colocando o time para frente, perdendo uma batalha na mente. Aí eu peguei para ele, chamei ele pelo nome, cara, não, vamos, você vai conseguir, vai dar certo. Não, você estava muito bem, até estava empurrando o outro agora há pouco, o que aconteceu? Ele, não, eu acho que eu vou desistir, eu vou parar. Eu olhei para o tamanho daquele cara e falei assim, olha o tamanho desse cara, não tem como ele desistir, não tem como ele estar cansado. Olha ali na minha mente, ore por ele. A gente pegou, chamou o grupo, todo mundo parou, vamos orar aqui. Começa a orar, Deus abençoa, dá força, começa a abençoar a vida dele, começa Deus, vamos para frente, nós colocamos em oração a vida dele, abençoa a vida dele, vamos, vai, time, vamos. E a gente volta a andar. Mas eu era o penúltimo e ele era o último, eu olhava para trás e eu via que o semblante dele estava daquele que deixou a flecha entrar na mente. E aquele homem de 1,80 m estava parecendo um garotinho abandonado, sem ter o que fazer, o pé arrastando assim, ó. Falei, meu Deus do céu. E a gente ora, Deus, dá um jeito. Ele não, começou a conversar com o cara, falou assim, não, eu vou parar. E eu falei, não, vamos orar, começa a orar aí, irmão, começa a orar, começa a glorificar, puxa um louvor, puxa um cântico. Mas sabe quando a pessoa está cantando, mas na mente dele está aquele pensamento de desistência? Porque não é porque você está vindo na igreja, você está vindo aqui na casa de Deus, que você está cantando, está tocando, está louvando, que muitas vezes você está aqui falando, mas na sua mente, você já desistiu. Você deixou o pensamento entrar e criar uma semente. Chegou num certo momento lá que a gente estava caminhando há bastante tempo, e tudo lá é bastante tempo, porque a gente não sabe quanto tempo é, então tudo é bastante. A gente não tem relógio, não tem nada, então vamos embora. Chegou numa ministração, o pastor começou a falar sobre decisões, sobre escolhas, sobre situações na qual você precisa decidir, e porque você não pode desistir, porque veio o pensamento, começou a falar a vida dele, começou a contar a história dele, e não era só dele, mas era de todo mundo que estava sentado lá, porque não devia ter alguma alma que não queria desistir, mas o resto, que eram mortais, estava lá, não preciso disso, eu quero ir embora, vamos embora daqui. E aquela mensagem foi colocando, e o pastor orando, o pastor abençoando e colocando a vida, e eu vi ali, a hora que a mensagem foi entrando no coração dele, um cara que estava assim, prostrado, ele foi assim, foi levantando, foi colocando, daqui a pouco ele deu uma estufada assim, já aparecia de novo uma pessoa de verdade, porque estava aparecendo gente, vocês não têm noção do que é. Ele se posicionou, e ele falou assim, que eu via na boca dele, eu vou até o fim, Deus está comigo. Porque não adianta somente você se colocar em oração, se você não se colocar numa posição de estar na presença de Deus. A gente pode estar orando, a gente pode estar louvando, e saiba, aqueles pensamentos vão vir na nossa mente, mas é necessário que quando aqueles pensamentos vêm, você se posicione contra aquilo que está tentando roubar a sua bênção e a sua vida. Eu não sei se eu fiz entender, mas é mais ou menos dessa forma que acontece. Porque quantas vezes eu estava orando e vinha um pensamento, você precisa desistir. Eu falei assim, agora que eu vou glorificar a Deus. Vinha um pensamento, desiste, eu, glória a Deus! E o outro, glória, glória e aleluia. E puxava uma canção e a gente começava e a gente ia se fortalecendo em oração um ao outro. Depois que ele decidiu ir para trás, toda hora, e aí, como que você está? Está firme ele? Glória a Deus também. Começou os dois a cantar glória a Deus em qualquer dificuldade.
Depois ele torceu a perna, torceu o pé. Como está a perna? Está na glória de Deus também. E a gente continuou. Porque tem a ver com um pensamento, com uma ideia que você deixa de entrar no seu coração, deixa de entrar na sua mente. O outro, o joelho machucou, ele tem o joelho machucado desde que ele nasceu, porque ele tem 1,95 m e pesa menos do que eu, fino, que o vento bate e levanta. Começou a dar uma descidinha lá, e para quem não sabe, quem descer, você tem que dar um pouquinho mais de força no joelho, o joelho começou a dar aquela, a gente ouvia assim, tec, tec, tec. Aí você não dá mais. Aí, na hora que ele falou que não dá mais, o pastor lá na frente, que era um pastor mais do reteté, que não dá o quê? Vamos parar aqui, vamos orar. Pega todo mundo, bota a mão e vai, ora, levanta, tá melhor? Não, mas você vai continuar? Vou. Chegou no final, e aí, como tá? Doendo, mas terminei. Não é porque nós estamos orando que a dor não vai persistir. Não é porque nós estamos louvando ao Senhor que as batalhas não vão continuar chegando às nossas casas. Não é porque estamos prosperando ou não que Deus está conosco. Não é as situações que dita quem nós somos, mas é aquilo que a palavra de Deus diz que eu e você podemos fazer, escolher viver nas nossas vidas. Quantos homens naquele exemplo lá terminaram aquela montanha junto conosco, com o joelho doendo, o pé doendo, o coração desistindo, a mente abandonada, mas através de uma decisão, uma escolha, eles falaram, eu vou até o fim. E tinha gente que eu olhava e falava assim, esse aí não chega nem mais uma hora. Tinha um velhinho de 82 anos lá, gente. Tinha um ancião de 82 anos lá, gente. E ele fez tudo o que a gente fez. Naquele momento em que você fala, estou desistindo, você olhava o cara assim, como o Betinho me diz, a hora que ele viu o pastor, ele estava cansado, morto, ele viu o pastor, ele estufou o peito, vamos para frente, vou continuar. Se o pastor está indo, eu estou indo. E o meu pai não tem 82 anos. Uma hora que eu olhava o velhinho indo, eu falava, meu Deus do céu, se aquele velhinho está subindo esse negócio, eu tenho que estar tinindo lá em cima. Tem só 30 e o cara de 82, vamos para frente. Bora, time, glória a Deus. Glória, glória e aleluia. E vamos para frente. Porque quando eu e você decidimos ocupar um lugar de oração, nós precisamos estar atentos e permanecer nesse lugar de oração. E eu gostaria de falar para você que não é fácil, mas é necessário que eu e você continuemos nesse lugar de oração. Quando a igreja orou porque Pedro foi preso, quando a igreja se colocou junto com Débora para vencer as batalhas, aquilo que o inimigo estava se levantando, quando Abraão se colocou em oração sobre o seu sobrinho Ló, um milagre aconteceu na vida dessas pessoas. Precisamos nos colocar e estar cientes que as batalhas irão cair diante do Senhor. Não é diante de você, mas as batalhas são vencidas diante do nosso Deus. Davi vai enfrentar o Golias, ele fala, você não vai enfrentar a mim, você vai enfrentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais. Porque eles vêm contra nós com espada, eles vêm contra nós com lanças, mas nós vamos no nome e no poder do nosso Deus. Deus quer lançar um quebrantamento na sua família, na sua casa, no seu emprego, aonde você está. Mas para que isso aconteça, é necessário que você esteja posicionado na presença de Deus. Enquanto você não decidir estar posicionado, não adianta reclamar das coisas que estão acontecendo, porque a única solução para mim e para a sua vida é estarmos na presença de Deus. E é por isso que Moisés decidiu, eu ficarei posicionado ao alto da montanha, com a vara de Deus nas minhas mãos.
A história nos diz que Moisés tinha mais ou menos 80 anos nessa época que ele subiu essa montanha. E a palavra de Deus que começou de manhãzinha a batalha, ele levantou os braços segurando aquela vara, levantou os braços acima e a batalha começou. Eu não sei se você já fez esse teste, quanto tempo você consegue segurar a sua mão para cima, mas não é uma situação fácil. E já fez alguns experimentos de tentar segurar em algumas situações que as mensagens que nos foram colocadas. Não é fácil permanecer vigilantes em oração. Sabendo dessa situação, Moisés já colocou e chamou Arão e Hur para estar junto com eles, para que eles pudessem juntos estar orando e segurando os braços de Moisés. Entenda que orar sozinho é difícil, vigiar sozinho é difícil. Por isso, homem, esposo, chame a sua mulher para estar junto. Mulher, chame o seu homem, chame o seu marido para estar junto. Yohanan, você é solteiro, chame a sua família para orar junto. Está difícil, gente, deixa eu chegar, Yosef, faz uma oração aí. Ele vai fazer. Eu duvido que você vai chegar para sua esposa e falar assim, ora por mim. Ela não vai orar. Mas é necessário que eu e você estejamos aceitando pedir ajuda. E aí entra o nosso orgulho. Estar vigilante é entender que você não pode estar sozinho. Independente de quão forte você seja, independente de quantas capacidades você tenha, independente de Moisés ser um grande general, um guerreiro, independente dele ser uma pessoa de 80, de 30, de 15, de 20, de 50, independente da idade, das capacidades, independente de quanto peso você levanta na academia, você não pode estar sozinho. Ah, Deus está comigo, Ele está, glória a Deus, aleluia! Mas ali, quando Deus fez o jardim do Éden, Ele criou o homem e falou, não é bom que ele fique só, vou colocar uma companheira. Então seja sábio na palavra de Deus. Não esteja sozinho. Na hora que Jesus ia enviar os discípulos, Ele enviava os discípulos em dois. Seja sábio e saiba que você se posicionando no momento de oração, você se colocando para manter a vigília sobre a sua casa, saiba que é necessário que você esteja com alguém, porque quando aquela pessoa desanimar, a outra vai vir animada e vai colocar você para cima. Um casamento não é sobre os dois ter 100% de força, mas é quando um está fraco, o outro ajuda, e quando o outro começa a ficar fraco, o outro já está mais forte, começa a ajudar. É reconhecer que nós podemos muito orando em unidade, mas sozinho é uma luta solitária. Quando a gente vai fazer as correntes de oração aqui, eu não sei você quantas vezes você colocou o seu nome para fazer a oração lá, e aí você coloca de madrugada, 3 horas da manhã, o seu despertador desliga, porque você taca ele longe. Não acordei. E aí lá a gente coloca, o anterior liga para frente, e aí o celular toca constantemente até você atender. Eu estou orando aqui para orar para você, para o próximo relacionamento. Amém, 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 glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos juntos, um fortalece o outro. Quando nós estamos juntos em união, quando um começa a desistir, quando você começa a ver aquele irmão na igreja que está com o semblante um pouco mais baixo, chega lá e fala, irmão, não sei o que está acontecendo, mas eu queria orar por você.
Nós precisamos manter a posição de vigia. Moisés com as suas mãos levantadas, eu imagino no final do dia, ele já estava cansado, e Ur e Arão também já estavam cansados de manter o braço dele erguido. E eu não sei você, mas para mim a ideia de colocar a pedra ali foram dos dois que estavam cansados, porque Moisés já não tinha força nenhuma. Falou assim, vamos sentar, abre aspas, esse velho aqui, porque a gente cansou de seguir a mão dele. Sentaram ele, colocaram sentado aqui, mais fácil, colocaram uma pedra, colocaram ele sentado, e seguraram o braço de Moisés erguido na altura aqui, porque segurar aqui é muito mais fácil que você levantar o braço do cara aqui. E a batalha continuava, mas ele permanecia vencendo na posição de oração pela nação. Enquanto você mantiver a oração viva na sua casa, saiba que Deus está vencendo batalhas que você nem imagina. Mas é necessário que você mantenha a posição. É necessário que você mantenha a oração. E quando o pessoal lá da montanha fala que a verdadeira montanha começa, a gente termina no domingo, começa na segunda-feira, quando você volta para casa. E a sua batalha não é subir uma montanha, a sua batalha é o seu chefe, a sua esposa, o seu irmão, o seu parente. A batalha, o gigante, é aquilo que estava na sua frente. E você olha para trás e fala, que saudade da montanha, era tão mais fácil. Mandei no grupo lá do WhatsApp, e aí como que tá? O cara me perguntou, assim, ixi, a montanha estava facinho, dura é agora. Que parece que tudo ruim contra aquele que quer se posicionar com uma vida com Cristo. Mas nós precisamos lembrar que não é na prosperidade que está resultando a nossa oração, ou na pobreza que resulta a nossa oração, mas é nós estarmos posicionados, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Moisés levantou as suas mãos aos céus, dizendo, Deus, eu tenho as melhores capacidades, eu tenho as melhores técnicas, eu tenho o melhor entendimento para poder comandar esse exército, mas eu preciso estar posicionado onde o Senhor me colocou para estar. E aquela batalha foi vencida por Josué, que não era um guerreiro tão experiente, não era um comandante tão experiente, mas que tinha um homem de oração na montanha, com os braços levantados, clamando a Deus para que vencessem a batalha. Nós precisamos estar posicionados na presença de Deus, porque somente na presença de Deus podemos vencer aquilo que está à sua frente. Moisés leva aquela vara, e aquela vara tem um bordão nela que para ele lembra que ele precisa estar na presença de Deus. Eu não sei o que você pode colocar como lembrança na presença de Deus. Eu tenho um negocinho lá em casa que é o que me lembra, Yohanan, você precisa estar voltando à presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus, nada mudou, nada está diferente, você continua o mesmo homem pecaminoso, você continua o mesmo homem carente da glória de Deus. E quantas vezes eu já falei aqui na igreja, todo dia que eu levanto de manhã eu falo, Deus, eu preciso me aceitar o Senhor, porque esse dia é uma nova batalha, é uma nova guerra, e esse Yohanan precisa se converter da mesma forma que o Yohanan de ontem se converteu. Por isso, Deus, me ajuda a entender que eu preciso de você todos os dias. Nós precisamos nos posicionar diante das batalhas que têm acontecido nas nossas vidas. Se coloque de pé. Depois da batalha, no verso 14, diz assim: depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe
o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Entenda, eu e Yohanan, não adianta a minha mãe decidir ser uma mulher de oração e eu querer viver aos pés dela, sobre a oração dela, sobre o que ela ora ao Senhor. Eu preciso decidir me colocar em guerra, em oração, em jejum, em intercessão pela minha vida. E você precisa levar e construir um memorial diante de Deus. Eu não sei o que você vai colocar de lembrança, mas muitas vezes a vida é tão corrida, é tanta dificuldade, é tanta luta. De vez em quando eu estou fazendo tantas coisas, a hora que eu sento ali na minha cadeira do escritório, eu tenho um negocinho que eu coloquei como lembrete, a hora que eu olho para aquilo, meu Deus, eu esqueci que eu tenho que orar. Às vezes a vida está tão atribulada, às vezes a vida está tão corrida, que nós nos esquecemos de quem nós somos. E é por isso que na Bíblia ele fala tantas vezes: levante um altar ao Senhor, levante um memorial ao Senhor, e não me diga que o seu memorial é a igreja no domingo, porque a batalha vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. No domingo ela não vai tirar folga. E é por isso que eu e você precisamos levantar um memorial todos os dias nas nossas vidas, nos lembrando a quem vence as nossas batalhas. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que você levantasse suas mãos aos altos e orasse ao Senhor. Talvez você ainda nem levantou um altar de adoração ao Senhor, talvez você cantou, mas a sua mente estava desistindo, talvez você levantou de manhã, mas você estava querendo ir embora. Eu vou na igreja porque está todo mundo lá, mas eu queria estar em outro lugar, eu queria estar vivendo outra coisa, eu queria estar experimentando outra situação. Mas Deus hoje quer lembrar que eu e você precisamos lembrar e criar um memorial de oração, de posicionamento, porque as batalhas estão acontecendo. Enquanto você estiver em oração, saiba que Deus está vencendo. Mas quando você estiver desapercebido e tirar a sua mente da presença de Deus, talvez as coisas comecem a mudar na sua vida. Por isso, ore ao Senhor, levante um altar de adoração, levante uma oração, levante um louvor. Talvez você não saiba o que falar, ore em línguas. Talvez você não tenha o que falar, fale igual eu: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas comece a levantar um altar de adoração aonde você está, porque o nosso inimigo não tira férias. Mas também o nosso Deus não deixa de estar conosco quando nós clamamos pela sua presença. Comece a orar ao Senhor, comece a exaltar o nome de Deus, comece a agradecer aquilo que Deus já tem feito, comece a agradecer aquilo que Deus irá fazer, crendo em fé. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre o seu coração, profetize sobre a sua mente, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre as suas filhas, profetize sobre a igreja, profetize, ore, exalte, louve com cânticos, com gritos, com palmas. Eu não sei, mas é necessário que para que eu e você possamos estar vencendo, que estejamos na presença